Nessa noite, nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 12, versículos de 1 a 8, e diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse texto é muito conhecido, existe muito o que falar sobre esse texto. Mas eu vou me ater hoje apenas a um detalhe do texto que, uma vez ao ler, me chamou muita atenção, que é o fato de Maria ter pego o bálsamo e lavado os pés de Jesus, e depois enxugar com seus cabelos. E o texto fala que encheu-se toda a casa com o perfume daquele bálsamo. Eu me lembrei de uma vez que eu estava dentro de um ônibus e estava indo para o trabalho, e uma pessoa entrou no ônibus com um perfume muito forte. E aquilo começou a incomodar tanto a mim como as outras pessoas que estavam ali ao redor, e não custou começar os comentários, de que estava muito forte, e pediu. Então a pessoa pediu para que se abrisse a janela, e assim foi o que se fez, para que pudesse circular um ar. Então eu me lembrei desse fato que eu presenciei e fiquei pensando: será que Maria não pensou nisso? Que ao ter aquela atitude, iria encher a casa com o cheiro daquele perfume? E nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos com exagero acaba incomodando, acaba gerando incomodação. Mas não era essa a intenção de Maria, não era de incomodar. Na verdade, o que Maria queria fazer era homenagear, era agradar ao Mestre. Então eu fiquei pensando que Maria deve ter errado a mão, exagerou na sua ação. Mas depois eu fiquei pensando bem no texto e vi o detalhe, que Maria, depois de lavar os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E logo imaginei, quando eu derramo alguma coisa no chão, água, por exemplo, e quando eu vou limpar, eu pego um pano e jogo em cima daquela água, e logo aquele pano fica encharcado com aquela água. Então a água, ela saiu do chão, mas ela foi para o pano. E foi aí que eu entendi que quando Maria ela lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, na verdade, ela encharca os seus próprios cabelos com o perfume que ela própria havia derramado para lavar os pés de Jesus. Logo, ela foi ungir os pés de Jesus, mas naquela atitude de ungir, ela foi ungida. E o perfume que o texto diz que se espalhou por toda a casa, eu percebi que não se espalhou porque era forte o cheiro do perfume. Se espalhou porque o cabelo de Maria ficou cheio daquele perfume. E ela, ao circular pela casa, ela foi ungindo toda a casa, e a casa se encheu de perfume. Logo percebi que eu não estava conseguindo entender bem o texto,
por causa do próprio olhar que eu trazia crítico sobre Maria e sobre a experiência que eu vivi no ônibus. E foi nesse momento que eu tive uma grande lição. Eu aprendi que, assim como Jesus disse que o melhor é dar do que receber, Maria, ela deu do seu perfume o que de melhor ela tinha para oferecer para Jesus. Quando ela fez isso, ela própria foi abençoada e ela própria foi também ungida, e assim como Jesus estava ungido, ela passou a ser portadora de uma bênção e ela espalhava aquela bênção por onde ela andava. Eu entendo que é assim que o Evangelho trabalha em nossas vidas. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos aquele momento emocionante, aquele momento impactante, aquele momento que nós ficamos pensando como não percebi isso antes, como eu nunca tive um encontro desse antes, e ali nós temos aquele encontro de felicidade, aquele encontro de alívio, aquele encontro de salvação. Ao decorrer da nossa vida, nós temos então os nossos corações mudados, nossos corações transformados, e essa transformação vai fazendo com que nós sejamos pessoas melhores, e assim nós vamos sendo abençoados. Mas não somente isso, nós nos tornamos também abençoadores daqueles que estão ao nosso redor. Esse é o sentido do Evangelho. O Evangelho, ele fala sobre esse momento de encontro com o Senhor Jesus, esse momento de restauração. Uma vez restaurados, nós somos pessoas transformadas, modificadas, a bênção está conosco. Então que o dom que há em nós, o nosso ministério, aquilo que fazemos para o Senhor, na verdade fazemos para os irmãos. Fazemos para abençoar a vida dos irmãos. Deus nos transforma para que possamos abençoar outras vidas. Que Deus assim nos conceda a felicidade de ter essa experiência, de se dar para o Senhor, ser transformado e assim sermos instrumentos, doadores de bênção, para abençoando pessoas. Que o nosso serviço, muitas vezes nós falamos que servimos ao Senhor. Na verdade, nós não servimos ao Senhor, servimos às pessoas. Nós cremos em Deus, Ele transforma nossas vidas e nós caminhamos nessa vida servindo pessoas, servindo a santidade, servindo a graça, servindo o amor de Deus. Que Deus nos fortaleça e não nos cansemos de servir as pessoas mediante a graça e o amor transformador de Deus, em nome de Cristo Jesus. Feche seus olhos e tenha essa oração comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a cada dia podemos ver o Teu Evangelho florescer em nossos corações, transformando alma, mente e coração, de forma que sejamos cada vez pessoas melhores neste mundo, pessoas que aprendem a dar, porque uma vez recebeu o perdão, a graça, a misericórdia e a salvação que vem de Deus. E assim podemos abençoar abundantemente a todos aqueles que nos relacionarmos. Nos abençoe, ó Deus, e nos dê essa semana guardada na Tua paz. É que nós te clamamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, em nome de Jesus.